Olá, olá, bom dia, tudo bem? E aí, prontos para a correção da semana 3 de ciências? E o nosso tema de hoje são as partes do nosso corpo. Pessoal, a gente não pode se esquecer que o nosso corpo é dividido basicamente em 3 partes: cabeça, tronco e membros, né? Então, na cabeça nós temos os olhos, a boca, o nariz e os ouvidos. No tronco, que é fica o nosso tórax, que é o peito, a barriga e o abdômen. E os membros são os superiores, que são os braços e mãos, e membros inferiores, que são pernas e pés. Tá bom? Então, nosso tema dessa semana são as partes do corpo. Vamos lá. O nosso corpo. O nosso corpo é formado por 3 partes: cabeça, tronco e os membros superiores e os membros inferiores, ok? Complete as frases abaixo usando o banco de palavras. Observe a imagem acima que ele irá te orientar na atividade. Então, nós temos as palavras tórax, abdômen, olhos, nariz, boca, ouvidos, braços, mãos, pernas e pés. Então, a gente vai completar as lacunas, completar os espaços, usando essas palavrinhas aqui. Letra A. Na cabeça ficam os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. Certo? No tronco ficam o abdômen e o tórax. Os membros superiores são os braços e as mãos. Os membros inferiores são as pernas e os pés. Certinho? Agora a gente vai fazer uma atividade bem legal. A gente vai ligar as partes do corpo aos objetos que a gente usa nessas partes. Olha, a cabeça. O que eu uso na cabeça? Eu uso a blusa, o tênis, o boné ou o relógio? Ah, professora, eu uso o boné. Então, vou levar a cabeça lá no boné. O tronco, eu uso a blusa. Então, vou levar lá na blusa. Os membros superiores, que são as mãos e os braços, eu uso o relógio. E os membros inferiores, eu uso o tênis. Certinho? Então, vamos agora para as 2 últimas atividades. Aqui nós temos um quadro. Aqui nós temos os nossos órgãos do sentido. Olhos para a gente enxergar, nariz para sentir o cheiro, boca para comer e a orelha para ouvir, né? O ouvido. Então, a flor. Eu sinto o cheiro da flor. A televisão, eu assisto, né? Eu vejo a televisão. O brigadeiro, eu sinto o sabor do brigadeiro, então eu como, eu vou marcar lá na boquinha. O instrumento musical, eu ouço o instrumento musical, então eu vou marcar lá no ouvido. A maçã, eu como a maçã, eu sinto o sabor da maçã. O picolé também eu sinto o sabor e o perfume eu sinto o cheiro. Tá bom? Agora, a última atividade da semana 3 de ciências é fazer uma frase bem legal usando a palavra cabeça. Frase, pessoal, é um pequeno enunciado, uma pequena fala sobre alguma palavra. Então, a palavra cabeça. Gente, olha o que o Heitor colocou aqui nessa frase dele. Mamãe achou o piolho na minha cabeça, mas eu não achei não, viu, moçada? Foi só a frase dele. Tá bom? Então, essa é a semana 3 de ciências. Nós vamos para a semana 3 de geografia. Deixa só o professor achar. Geografia, semana 3. Semana 3 de geografia, nós temos como tema os espaços de convivência, o campo e a cidade. A roça e a cidade mesmo, gente, é isso mesmo que a gente usa. Tá? Tem pessoas que moram na área rural, que é no campo, na fazenda, na roça, e nós temos a área urbana, que é a cidade. Então, são pessoas que moram na área rural e na área urbana. Atividade 1. Você mora no campo ou na cidade? Se você mora no campo, você vai colocar o campo. Ok? Se você mora na cidade, você vai escrever cidade. Nós temos coleguinhas que moram na área rural, sim. Nós temos coleguinhas que moram no campo. Gabriel Alberto mesmo mora na área rural. Qual é o nome do local onde você mora? Quem mora na cidade vai escrever morada nova. Quem mora na fazenda vai escrever o nome da fazenda. Certo?
observe o local onde você mora. Se for na cidade, observe a rua da sua casa, da sua moradia. Se for no campo, observe os arredores da sua moradia. Faça um desenho da sua casa e dos seus arredores. Ó, então o Heitor desenhou a rua, né? Ele fez todo o quadriculado aqui, porque a nossa rua aqui é uma rua de pedra, não é asfaltada. E ele desenhou as casas e as árvores, ok? Então vamos lá, atividade 3. Marque um X para o local onde cada elemento abaixo predomina. Estradas de terra no campo, na área rural, né? Ar puro e muita natureza, área rural, campo. Criação de gado, campo. Grandes plantações, campo. Prédios e lojas, na cidade. Grande movimento de carros, na cidade. Carros de boi e carroça, no campo. Agora a gente vai aqui, ó. Cada lugar, né, tanto no campo quanto na cidade, eles têm profissões diferentes. Aí vocês vão escolher uma profissão do campo e vai representar a profissão, desenhar a profissão. Então, no caso, o Heitor desenhou agricultor e escrever aqui em cima. E uma profissão da cidade. Você vai desenhar e escrever aqui em cima o profissional da cidade e o profissional do campo, ok? Então, ele escolheu desenhar agricultor e caminhoneiro. E a última, vocês vão dividir aqui esse quadro aqui no meio e vão representar através de desenho o campo, como vocês imaginam que é o campo e como vocês imaginam que é a cidade. Ok? Então, para amanhã nós teremos a correção da semana 3 de História, tá bom? E a semana 3 de Educação Física. Obrigada, até amanhã, todo mundo fazendo, tá joia?